Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o nosso programa. E nesta super quarta-feira, o índice Bovespa acompanhou o bom humor das bolsas americanas, após a confirmação da manutenção da taxa de juros pelo Federal Reserve. Graficamente, o cenário permanece esticado, reforçando a necessidade de uma correção no curto prazo. Para começar, vamos analisar o nosso índice Bovespa, que registrou hoje a sua sexta alta consecutiva. E apesar da estrutura que favorece a sequência do movimento, vai deixando sinais claros da necessidade de correção no curto prazo. Graficamente, o índice Bovespa confirmou o rompimento do patamar dos 131.700 pontos, favorecendo a sequência do movimento de alta em direção à região dos 133.920. Caso ele consiga romper esse patamar, estaríamos falando da região de topo histórico, aqui indicada aos 137.350 pontos. Colocando para o nosso gráfico semanal e projetando o Fibonacci, teríamos então uma resistência nesse momento apontada aos 133 mil pontos, o que indicaria que o Ibovespa já estaria testando uma região de resistência e reforçaria a leitura de necessidade de correção no curto prazo. Porém, caso ele consiga avançar, teríamos o topo dos 136 mil pontos. Aqui temos a nossa máxima histórica, registrada exatamente aos 137.469 pontos. Ainda assim, olhando para a Fibonacci, teríamos 139.597 como resistência projetada. Para os juros futuros de curto prazo, o dia hoje foi de teste do suporte indicado na região dos 14.350 pontos. Nesse momento, ele forma um pequeno candle de definição, o que carrega para a próxima sessão uma definição de fundo. Caso ele consolide esse cenário, teríamos um movimento de alta no curto prazo, quando ele poderia buscar a região de topo marcada aos 15 mil pontos. Para o dólar futuro, o dia foi de continuidade da queda recente, registrando a mínima no dia aos 5.646. Destaco que ele testou a nossa antiga linha de tendência de baixa, região considerada como linha de suporte nesse momento. Caso ele continue respeitando esse patamar dos 5.650, ele pode iniciar um movimento corretivo de alta, quando teríamos como resistência a região dos 5.740. Para as ações da Petrobras, o dia hoje foi de reforço do teste de média apontada na região dos R$ 36,29. O candle que observamos é mais um candle de definição, ou seja, representa a incerteza do mercado em relação à continuidade da compra do papel. A estrutura reforça a possibilidade de consolidação de topo e o início de um movimento corretivo, cenário que, se confirmado, encontraria suporte na região dos R$ 35. Para as ações da Vale, o cenário é parecido com o que analisamos anteriormente. Temos um candle de definição próximo à máxima anterior, um cenário que representa o enfraquecimento dos compradores recentes e abre espaço para a formação de topo. Uma estrutura que, se for confirmada, encontraria suporte na região dos R$ 55,97. Passo agora a responder às solicitações de vocês. Temos o pedido do Natalício, da Janaína, da Mariana e do Felipe. Destaco apenas, Mariana, que Minerva e Bradespar são duas ações que estamos restritos no momento e, por esse motivo, não poderia analisar nesse programa. Iniciando pela solicitação do Natalício, temos as ações da Açaí, ativo que volta a testar o importante patamar de resistência dos R$ 7,80. Região que, se for vencida nos próximos dias, possibilitaria a busca pelo nível de topo dos R$ 9,10. Destaco, porém, a nossa média de 200, passando pela região de R$ 8,13. A média de 200 no nosso gráfico diário representa um importante patamar de resistência. Caso não confirme o rompimento do 7,80, esse cenário passaria a favorecer a consolidação do novo topo e o início do movimento corretivo de baixa. Para as ações da Prio, tivemos a confirmação de formação de topo na região dos R$ 40,30. A estrutura agora favorece a queda dos preços no curto prazo em direção à nossa antiga linha de baixa, projetando então um suporte aos R$ 38,10. Caso ele consolide um fundo nessa região, abre espaço para a formação de um novo fundo ascendente, permitindo então o início de traçado de uma nova tendência de alta. Porém, caso ele perca a região dos R$ 38, ele reforçaria a leitura de tendência neutra com suporte aos R$ 36,10. Passando para as ações da Natura, a pedido da Janaína,
temos aqui um cenário de consolidação de fundo numa estrutura corretiva, ou seja, todo movimento de alta dos preços para as ações da Natura no curto prazo será visto como uma alta de realização. Graficamente, temos uma resistência marcada na região dos R$ 10,05, posteriormente aos R$ 10,63 e, finalmente, a região de gap dos R$ 11,20. Nesse momento, temos então a consolidação do fundo, um cenário que permite o acompanhamento do investidor que já está posicionado no papel. Para as ações da Cosan, observamos os preços se aproximando do patamar de resistência marcado na região dos R$ 8,00. Caso ele confirme o rompimento, poderia estender o movimento de alta em direção à região de R$ 8,50, patamar que, se vencido, abriria caminho para o topo dos R$ 9,30. Porém, caso ele teste o patamar de resistência e respeite a região, abriria caminho para a formação de topo e o início de um movimento corretivo. Analiso agora as ações da Infracom a pedido da Mariana. Destaco apenas que se trata de um ativo de liquidez bem reduzida, o que acaba representando esses candles e certa distorção no gráfico. O que podemos observar nesse momento é um cenário de rompimento de LTB, ou seja, a interrupção de uma tendência de baixa, e o teste de uma resistência marcada aos 9 centavos. Caso consolide o rompimento nessa região, abriria caminho para o 0,14 e posteriormente para o 0,22, cenário que possibilitaria a formação de topos e fundos ascendentes e o início de uma nova tendência de alta. Analiso agora as ações da Apvida a pedido do Felipe. O cenário por aqui é de correção no curto prazo. Isso porque o preço chegou a consolidar um fundo duplo, projetando o objetivo na região dos R$ 2,37, o que foi cumprido. Nesse momento, ele caminha em direção à linha de suporte marcada aos R$ 2,18. Região que, se for testada e respeitada, possibilitaria a formação de um pullback, ou seja, um novo gatilho de compra no curto prazo. Além disso, permitiria traçarmos uma primeira linha de alta em nosso gráfico diário. Para as ações da Petz, o cenário nesse momento é de teste de resistência indicado no patamar dos R$ 4,70. O cenário possibilita a formação de topo e o início de um movimento corretivo. Caso ele respeite a região dos R$ 4,50, possibilitaria ainda a manutenção da linha de alta que vem se formando no nosso gráfico diário. Porém, caso ele perca a região dos R$ 4,50, teríamos então o suporte dos R$ 4,38. Mas nesse cenário, voltaríamos a falar de uma tendência neutra para o curto prazo. E para as ações da Ânima, temos um cenário de continuidade, com um patamar de resistência mais próximo marcado na região dos R$ 2,33. Destaco apenas o IFR já na região de sobrecompra, aos 73,55%, o que pede atenção no momento que testar essa região de resistência, pois caso ela não seja rompida, abriria caminho para a formação de topo e o início de um movimento corretivo. Como destaque do dia, eu trago para vocês as ações da CVC, ativo que indica a possível formação de um pivô de alta que projetaria o objetivo de 8% a 19% no curto prazo. Graficamente, as ações da CVC indicam a possível consolidação de pivô de alta, uma estrutura que projeta objetivos aos R$ 2,28 e aos R$ 2,50. Na confirmação desse cenário, que depende agora da renovação da máxima de hoje registrada aos 2,08, teríamos o upside aproximado de 9% até o primeiro objetivo e de aproximadamente 19,5% até o segundo objetivo. Já o stop loss técnico dessa operação ficaria em torno de 9%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas deixo o convite para que assistam a próxima live às 19h30 sobre a decisão do Copom com o nosso time de economia.